Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando. Hoje nós vamos falar exatamente sobre esse feriado, que é provavelmente o feriado mais democrático que existe. Quem é de diversão se diverte, quem é de descanso descansa, quem é de série vê Netflix, vê qualquer outro stream de série. Então é o feriado para todos nós. Mas afinal de contas, do que se trata esse feriado? O que é o carnaval? É o que a gente vai ver hoje no Projeto Estudando. Abre alas que eu quero passar. Sou democrata, águia de prata, vem cá mulata. O que a maioria das pessoas sabe é que o carnaval está ligado a uma festa de diversão, uma festa de bebedeira, uma festividade de rua muito popular em todo o Brasil. Mas, na verdade, o carnaval tem uma origem que vem de uma organização realmente religiosa. Então, o carnaval pode ser considerado um evento religioso até certo ponto. Então, vamos entender mais ou menos como isso vai acontecer. Primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é Quaresma. Quaresma são 40 dias que antecedem o domingo de Páscoa. Esses 40 dias que antecedem o domingo de Páscoa são reservados pela Igreja Católica como um momento de reflexão, de purificação e de jejum, de abstinência de carne vermelha, de carne de animais e de outros alimentos que são descritos em algumas bulas papais. Então a gente tem 40 dias de secura, 40 dias onde você estaria evitando determinadas coisas. Parte desses 40 dias também representam o período que Jesus ficou no deserto, então você tem toda uma metáfora com esses 40 dias. Sabendo o que é a Quaresma, a gente entende um pouco melhor o que é o Carnaval, certo? Mas antes, a gente precisa lembrar também de diversas festividades que aconteciam na Idade Média, desde períodos pré-romanos, certo? Geralmente a gente chama essas festas de festas pagãs. Paganismo, pagão, é uma expressão criada ali na Idade Média para referenciar tudo que não fosse católico, tudo que não fosse cristão. Então, na Europa, você tinha diversas festas dessas, festas que são pré-romanas, romanas, ou que existiam em comunidades menores dentro da Europa, que eram praticadas em larga escala, culturalmente arraigadas, culturalmente presas àquelas localidades. Então, a gente pode falar, por exemplo, da Saturnália, que acontecia geralmente em dezembro, em honra a Saturno, tá? Num solstício de inverno, se eu não me engano. A gente tem a Lupercalia, que é um festival provavelmente pré-romano, mas que dentro da cultura romana vai estar ligado lá a Rômulo e Remo e a Lupa Capitolina, a ideia de uma adoração a essas divindades, a estas pessoas. A gente vai ter várias festas, e essas festas vão estar muito presas dentro de determinadas comunidades pastoris dentro da Europa. Essas festas vão ter sempre um caráter de purificação e de festividade. E a gente tem, inclusive, dentro do próprio calendário, um mês que é em homenagem a uma divindade também pré-romana, uma divindade etrusca ligada à morte e à purificação, chamado Fébrua. Então, o mês de fevereiro é um mês que já em si, já na sua criação, tem uma concepção ligada a essas festividades, a este momento de purificação. Perfeito? Então agora a gente já sabe que existiam essas festas, muitas vezes em honra a algumas divindades pagãs, e festas que geralmente estavam ligadas a uma cultura muito popular. Dentro dessas festas, a gente vai ver muitas vezes propostas de inversão de papéis, onde ricos não são vistos como ricos e pobres são vistos como reis. Então a gente tem toda essa proposta do escravo virar do escravo que vira um rei, do escravo que vira um líder. Então você tem uma proposta de inversão de papéis, beleza? Compreendendo isso, a gente vai verificar a partir da Idade Média, da Alta Idade Média, que é mais ou menos também o período quando a Igreja Católica cria a ideia de Quaresma, que também não é a original da Igreja Católica, não é uma coisa que surge logo no início. Quando ela cria essa ideia de Quaresma, ela cria uma estratégia para poder sufocar algumas dessas festividades pagãs e, consequentemente, o culto àquelas divindades. O que acontece? A Igreja já tinha percebido durante a Alta Idade Média que muitas vezes tentar proibir e sufocar
não tinha o resultado esperado. Não se conseguia acabar com um culto apenas proibindo eles. Então, o que eles passam a fazer? Ressignificá-los. Eles passam a propor um mês inteiro, um momento para que acontecesse essas festividades. E com isso, ela consegue mudar o tema dessa festividade de um tema pagão para um tema religioso. Na prática, o carnaval é um momento pré-quaresma, ou seja, você vai ter 40 dias de jejum, 40 dias de sacrifício, 40 dias de uma dedicação pesada àquela ideia religiosa. Então, antes disso, você tem uma festividade. E nessa festividade é permitido que você dê vazão às suas necessidades, às suas buscas. A palavra carnaval vem do latim carnis valerium. Olha que eu não sou nenhum Cortella aqui para estar explicando o latim. Mas o que significa? Valerium significa adeus e carnis, obviamente, carne. Embora a gente muitas vezes chame o carnaval de festa da carne, tendo um simbolismo com o corpo e com as relações, na verdade, o adeus à carne está mais ligado a uma ideia do jejum que vai estar sendo proposto. Ou seja, você vai ter 40 dias de jejum, 40 dias sem comer carne. Por isso, você tem uma festividade onde você pode comer, você pode beber, você pode ter uma grande abundância. A isso, então, vai estar sendo somado uma série de festividades que existiam na Europa. A estratégia é, junta todas essas festividades em uma só. Por isso, a gente vai ter características de diversas divindades dentro dessa cultura carnavalesca. Inclusive de divindades que são antagônicas, muitas vezes. A ideia ligada ao culto ao corpo e a um momento de relações amorosas muito ardentes, vai estar ligado aos bacanais gregos. Só um parênteses aqui. O significado original do termo bacanal é muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Na verdade, não é tão diferente assim, mas hoje em dia a gente tem como apenas uma festa de promiscuidade. Mas bacanal eram cultos religiosos ao deus Baco, deus do vinho e das festas grego. O que a gente vai perceber, então, é que, progressivamente, diversas dessas festividades vão tomar um corpo diferente e vão seguir acontecendo anualmente durante todo o final da Idade Média, durante a Idade Moderna. Então, a gente vai ter diversas festividades e diversas culturas sendo agregadas nesse momento carnaval. Então, o carnaval que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil não necessariamente é o carnaval que a gente vai ter culturalmente em outros locais. Então, a gente tem, por exemplo, o carnaval de máscaras veneziano. De onde vem isso? Durante a Idade Moderna, dentro da Itália, você vai ter uma influência muito grande de um tipo de tradição teatral, de teatros amadores, que é chamado de comédia dell'arte. Existem figuras na comédia dell'arte que todos vocês provavelmente já ouviram alguma vez na vida, como, por exemplo, o Pierrot, a Colombina. Estas personagens vão se aderir à ideia de carnaval e até vão chegar no Brasil posteriormente. Então você vai ter carnavais diferentes em cada região. Em Portugal, uma forma de carnaval que era muito conhecido era o entrudo. O entrudo chega no Brasil lá por volta do século XVII, ainda durante o Brasil colonial. E aí a gente vai ter duas formas distintas de entrudo. O entrudo acontecendo dentro de casa e um entrudo mais popular que vai acontecer nas ruas. Muitas vezes esse entrudo também vai se misturar com religiões afro-brasileiras, com preceitos de escravos. Então você vai ter uma modificação paulatina, bem devagar, entre esses cultos, até chegar ao que a gente tem hoje como carnaval de rua. Aproximadamente no século XIX, você começa a ver surgirem os cordões, os blocos, as folias, e aí eu estou falando de um carnaval mais do Sudeste. As características que a gente vai ver no carnaval do Nordeste são um pouco diferentes. Mas aí você vai ter nesse carnaval do Sudeste as marchinhas de carnaval. Você vê, por exemplo, o surgimento, eu não vou me lembrar a data exatamente, eu posso tentar colocar aqui na tela, mas ainda lá no século XIX, das marchinhas de carnaval como O Abre Alas, que todos vocês sabem de cor a letra, composta por Chiquinha Gonzaga para o bloco Rosas de Ouro. Progressivamente, então, você também tem a união das fantasias. Essas fantasias provavelmente têm origem lá na cultura italiana, na ideia das máscaras e do oculto, dessa inversão de valores. Você tem o Rei Momo, você tem todo um cortejo carnavalesco
que vai estar propondo, na verdade, uma festa extremamente popular ligada às classes menos favorecidas. Então, como a gente pode ver nesse vídeo, a origem é uma origem religiosa, dentro de um conceito cristão, a ideia de quaresma e de uma festividade pré-quaresma, onde você pode dar vazão aos seus interesses, mas que ganha, junto às populações mais carentes, um sentido de extravasar toda a opressão que ela sofre pelas classes superiores durante todo o ano. Acaba sendo uma festividade que não é só caracterizada pela alegria e pelas oportunidades de encontrar um amor, de beijar e de fazer qualquer outra coisa ligado a isso, mas também ligado a uma crítica social muito grande, porque é um momento de inversão de valores, é um momento onde o pobre vira rico e o rico fica a mesma coisa que o pobre. É lógico que isso tudo é uma ilusão, é lógico que isso tudo é uma fantasia que a gente encena durante o carnaval, mas não deixa de ser o evento mais importante dentro do calendário cultural do Rio de Janeiro, onde eu estou nesse momento, e do país, aqui do Brasil. Se você gostou, curte e principalmente compartilha. Não esquece de assinar o nosso canal, mande esse vídeo pelo WhatsApp para tia, para avó, para todo mundo que tem curiosidade, que muitas vezes não sabe qual é a origem do carnaval. Semana que vem eu estou aqui de novo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente!